Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão. Vamos juntos acompanhar o fechamento nesse finalzinho de semana, levando muita informação, análise também dos nossos melhores profissionais do mercado e com a presença, é claro, dele, meu parceiro aí, que vai ficar comigo todas as tardes aqui no Now, Rafael Lara, e hoje também com a participação de Paulo Moraes, trazendo aí com a gente também um giro em tempo real do fechamento do mercado financeiro. São 4 horas e 36 minutos e a gente começa aí trazendo as notícias do mercado com ele, né? Rafa, já traz aí pra gente como é que tá o panorama da Bolsa nesse momento. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, espectador aqui do BMC Now. Olha, Hanna, hoje o dia foi com o mercado em baixa, né? Agora, por volta das 4h30, o Ibovespa está operando numa leve queda de 0,6% aos 129.293 pontos. Inclusive, vale a gente lembrar que hoje de manhã a B3 comunicou ao mercado sobre os problemas técnicos nas operações realizadas pelos investidores ontem. Quem negociou no pregão de ontem pode ter sofrido com instabilidade. O problema na infraestrutura da Bolsa causou grande impacto na visualização das posições e o saldo de algumas contas. Aí as corretoras foram comunicadas na falha e a B3 só conseguiu finalizar os lançamentos financeiros hoje na sexta-feira e aí ela já regularizou a situação. Hanna. Então vamos lá, e antes da gente começar o nosso giro de notícias, vamos ver então quem está aqui no nosso chat, acompanhando o nosso programa. Estou vendo aqui que o Vinícius Esteves está acompanhando aqui, o Yuri Cordeiro também, seja bem-vindo, Yuri. O Jones está acompanhando também, o Rui das Neves, né, sempre acompanhando aqui toda a programação da BMC Now. Quem mais que eu estou vendo aqui? E aproveite, né? Já compartilha o link do nosso programa para todos os seus amigos, seus familiares, para que todo mundo fique muito bem informado. E falando em informação, a gente também ressalta aqui que o nosso portal já está no ar, o BMC News, aí para que todo mundo fique muito bem informado também. Então a gente segue aqui com o nosso giro. Antes do giro, na verdade, eu vou apresentar, né, quem a gente vai receber aqui no BMC Now, o Thiago Cunha, gestor da Grow Capital, e o analista técnico da XP Investimentos, também Thiago Alvarenga, trazendo um panorama aí sobre os números que se destacaram nessa sexta-feira, dia 11 de junho. E as ações da Companhia de Alimentos BRF lideraram o ranking de negociações do pregão desta sexta-feira, seguem, na verdade, liderando, chegaram a bater os 14% ainda pela manhã, após a JBS anunciar interesse em assumir o controle da companhia. Vamos voltar agora com o Rafael Lara para ver como é que está a BRF nesse momento. Rafa, esse papel continua se destacando? Olha, Hanna, o papel da BRF hoje teve uma movimentação muito interessante, né? Ele realmente chegou a bater ali a casa dos 14%, só que agora no fim do pregão ele foi para o segundo lugar. Acabou sendo ultrapassado pela Embraer, né? O papel da Embraer, que ontem já tinha sido destaque aqui no programa, hoje está batendo ali os 4,85% e a BRF com 4,79%. Hanna. E Rafa, me fala o seguinte, tem mais algum setor aí que tem se destacando no pregão de hoje, né? Finalzinho de semana, sexta-feira. Fala pra gente se tem alguma oscilação grande aí, tanto para cima quanto para baixo. Conta pra gente como é que tá a movimentação da Bolsa. Olha, Hanna, aqui a gente consegue ainda continuar vendo as empresas aéreas, né? A Embraer lá em cima, né, na liderança, continuando a performance dela de ontem, e também a gente tem um pouco ali da BRF, igual você já tinha citado, e as, claro, metalúrgicas, né, Gerdau, a Vale, as duas ações da Gerdau assumindo ali a dianteira das maiores altas hoje do Ibovespa. Hanna. Tá certo, Rafa, daqui a pouquinho a gente volta a conversar de novo e a gente dando sequência aqui ao nosso giro, a Petrobras reduz o preço da gasolina nas refinarias. O reajuste no preço médio foi de 2,3%, diminuindo o preço da gasolina, que chega a R$ 2,53 o litro, que já começa a partir de amanhã, né, nesse próximo sábado. E o preço do diesel não sofreu nenhuma alteração, continua cotado a R$ 2,70.
71 centavos o litro. E essa foi a segunda queda de preços de combustíveis durante a gestão de Joaquim Silva e Luna na Petrobras. A última alteração aconteceu no dia 1º de maio, quando a redução dos preços do diesel e da gasolina chegou nos 2%. A petroleira informou que os preços seguem de acordo com o mercado internacional e também acompanham a variação dos produtos, assim como a taxa de câmbio. Vamos agora com ela, Paula Moraes, que está também aqui com a gente no BMC Now, trazendo aí notícias do mercado lá fora. Paula, boa tarde. Oi, Hanna, boa tarde aqui. Estou muito feliz em estar com vocês aqui no BMC Now. Deixa eu abrir aqui rapidinho para a gente saber como que estão, né, os índices lá fora. Deixa eu só atualizar aqui a minha tela. E agora sim a gente já tem aqui um panorama. Olha só, eu vou só trazer aqui lá na Europa, que já está fechada, todas as bolsas ali fecharam num patamar positivo. O DAX na Alemanha conseguiu fechar ali em 0,78% de alta. FTSE no Reino Unido também 0,65% de alta. E agora lá nos Estados Unidos, neste momento, né, S&P 500 está operando ali praticamente um 0 a 0, viu, Hanna? 0,01%, só que no patamar negativo. Dow Jones agora também opera em queda, caindo aí 0,15%. Só apenas Nasdaq ali que está conseguindo manter um patamar positivo em 0,05% de alta. Vamos dar uma olhada no câmbio neste momento. Dólar subindo 1,27%, cotado a R$ 5,11, Hanna. Paula, e olha, hoje o Bank of America elevou a recomendação da Bolsa Brasileira para overweight, que é a exposição acima da média do mercado dentro do portfólio da América Latina. E explica aí pra gente, né, se isso é um sinal de que eles estão vendo uma recuperação na nossa economia? É isso mesmo, Hanna, isso mostra aí uma expectativa mais positiva, né, para a economia brasileira. Eles adicionaram exposição a ativos que se beneficiam da reabertura das atividades e também bancos, né? A equipe de estratégia do Bank of America elevou a sua exposição a ações brasileiras, passando de market rating, que é a exposição em linha, né, com a média do mercado, para overrating, que é a exposição acima da média do mercado. Eles destacaram revisão ali em suas projeções para o PIB brasileiro, de alta de 3,4% para 5,2% em 2021, e que os dados de atividade têm surpreendido positivamente. Lembrando também do avanço da agenda de reformas na carteira, né, de América Latina e do banco, o Brasil representa agora 68,5%. Eles gostam do varejo tradicional, distribuição de combustíveis, construção e pagamentos. Hanna. Obrigada, Paula. E a Arezzo anunciou a compra da marca de roupas brasileira Ball, especializada em streetwear. A empresa vai pagar 105 milhões de reais pela Block Clothing, sendo 35 milhões em dinheiro e 50 milhões de reais em ações com lock-up de 4 anos e outros 20 milhões de reais ao longo de 5 anos. Essa é a primeira aquisição da Areco, plataforma de lifestyle e vestuário da Arezzo, além da primeira compra da empresa após a tentativa frustrada de ficar com a Hering em abril. A marca vende apenas pela internet e tem como foco a geração Z, que atinge o público de 20 a 30 anos. Nos últimos 4 anos, a receita da empresa saltou de 2 milhões para 40 milhões de reais e a expectativa é de chegar a 80 milhões ainda este ano. Só ontem a ação da Arezzo fechou em queda de 0,28%. A gente segue trazendo aí as últimas atualizações nesse finzinho aí de mercado financeiro nessa sexta. Rafa, fala pra gente, o que você tem de novidade? Olha, Hanna, acabou de sair aqui uma notícia quentinha do mercado. A Embraer informou à CVM que a sua subsidiária dedicada aos carros voadores, né, a EVE, iniciou negociações relacionadas a uma possível combinação de negócios com a Zanit, né, uma companhia de capital aberto lá dos Estados Unidos, para ter um propósito ali de aquisição, né? Parece que vai rolar uma aquisição, ele começou essa negociação. E com isso, né, a gente estava agora falando um pouco sobre a alta da Embraer, possivelmente isso pode ter feito com que a ação tenha dado uma guinada nesse fim de mercado. Hanna.
Obrigada, Rafa. E uma das maiores baixas hoje é a Intermédica. A empresa anunciou mais uma aquisição de um centro clínico no Rio Grande do Sul no começo da semana e também uma parceria com a Energia do Brasil para a implantação de 4 usinas de energia solar, o que traria mais de R$1 milhão para a economia no primeiro ano de funcionamento. O analista da XP Investimentos, Vitor Pini, falou hoje cedo no BMC News. Vamos ouvir o que ele falou. Queria começar falando aí, Intermédica anunciou mais uma aquisição, né, no começo dessa semana, desta vez um centro clínico lá no Rio Grande do Sul. Queria saber como que você tem visto aí o apetite para o crescimento da empresa. Essa aquisição foi uma aquisição interessante porque marcou a entrada da Intermédica no Rio Grande do Sul, né? Esse é um estado super importante, tem 2,5 milhões de beneficiários, né? Um dos estados com maior número de beneficiários no Brasil, né? E o Centro Clínico Gaúcho é um ativo muito bom, né? Porque ele contempla um hospital, tem 175 mil vidas também, né, além de outros centros clínicos, centros de análise clínica também, né, então foi um movimento bastante interessante, né. Além disso, a gente viu que essa aquisição foi uma aquisição do ponto de vista de múltiplos também interessante, né, então quando a companhia informa as questões de CIAs, né, deveria ser um múltiplo próximo a entre 9 e 10 vezes, e a companhia negocia hoje mais ou menos a 20 e poucas vezes, 24, 25 vezes, então é bastante atrativo também desse ponto de vista. E quando a gente olha para frente, acho que isso deveria continuar acontecendo, né? A companhia deveria continuar crescendo de forma inorgânica, né? Ainda o mercado é bastante fragmentado, mas também a gente vê com bons olhos o crescimento orgânico de novas entradas em novos mercados, como o BH também é uma nova frente a ser explorada, e mesmo agora o Rio Grande do Sul, né, então deveríamos esperar crescimento orgânico de vidas da Intermédica também, tá? Rafael, e olha só, antes da gente chamar, né, o nosso primeiro convidado, são 4 horas e 48 minutos, a gente está caminhando aí para o fechamento desse mercado de hoje. Fala pra gente se você já tem um panorama geral de como é que está hoje. Tá certo, Hanna. Olha, o mercado parece que vai fechar numa leve queda mesmo, né? Uma leve queda de 0,6% aos 129.293 pontos. Entre as maiores altas do dia, a Embraer realmente agora tomou a liderança, tá ali com uma alta de mais de 4,85%, seguida pela BR Foods, Sabesp, Gerdau e Vale. Já nas maiores baixas temos a Cielo, Iguatemi, Eco Rodovias, Carrefour e Arraia Drogasil, Hanna. Obrigada, Rafa. Então, né, a Embraer liderando, lembrando que ontem ela chegou no patamar de 15% de alta, a gente vai repercutir isso também hoje. Então vamos lá com o nosso convidado de hoje, a gente recebe o gestor da Grow Capital, Thiago Cunha. Thiago, primeiramente obrigada por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao BMC Now. Obrigado, Hanna, boa tarde, um prazer é meu estar aqui com vocês. Então vamos começar. Thiago, o preço do minério de ferro no mercado internacional tem batido recordes. Hoje mesmo subiu quase 6% lá na China. Parece que a demanda internacional não está parando de crescer. A gente viu também hoje a Gerdau, CSN e Usiminas subindo nesse mesmo bloco hoje. Na sua opinião, esse é um bom sinal para essas empresas de siderurgia? Sem dúvida. O preço do minério de ferro ele é a base, né, da receita da Vale, receita da CSN Mineração, e tem um componente importante ali no preço, tanto da Usiminas quanto da Gerdau e da própria CSN Siderurgia. Eu acho que mais importante do que isso, né, o preço recuperando após algumas semanas aí que as autoridades chinesas tentaram conter esse avanço de preços do minério de ferro especificamente e de commodities em geral, eu acho que demonstra um pouco da força da recuperação global e não só da China como um mercado único de consumo de minério de ferro. Acho que é um crescimento muito mais diversificado e não concentrado só na China. Tiago, eu quero trazer agora para a nossa conversa, né, o Rafael Lara, que também tem pergunta para você. Rafa, vai daí. Fala, Hanna, boa tarde, Thiago. Ainda nessa questão do minério de ferro e a elevação dos preços da commodity, né?
Qual que é a sua opinião sobre essa influência nas ações da Vale? É uma das maiores mineradoras do mundo e que já tem surfado esse movimento, Thiago. Rafael, essa pergunta é boa, né? Mas a gente tem que lembrar que assim, a Vale ela não precifica o minério de ferro do spot para sempre, né? A gente sempre trabalha com uma curva de minério de ferro para o futuro, ou seja, tem uma estimativa ali de minério de ferro para daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, e ninguém usa esse minério de ferro nesse patamar de preço do spot. O que normalmente se faz é uma curva cadente, né? E por que se faz essa curva cadente? Porque para commodities, quando a gente fala de mercados que você não tem diferenciação entre produto, normalmente o que você vai fazer? Você vai projetar uma curva de oferta, uma curva de demanda, e essas curvas vão se encontrar no preço do último produtor de mais baixo custo para aquele determinado preço. Então, para o minério de ferro tem algumas estimativas que a gente poderia estar falando de 75, 80 dólares para você ter o produtor de mais baixo custo sendo remunerado para capital nesse volume de demanda global. Tá? Obviamente, se a gente tiver um aumento da demanda global, o preço do minério vai ter que subir. Por quê? Porque mais produtores vão ter que ser incentivados a entrar nesse mercado. Ao longo do tempo, a gente vai ver essa curva caindo. Mas eu diria para você que hoje as ações da Vale, elas refletem sim essa perspectiva de minério no curto prazo, mas é muito pouco. Isso é muito mais importante com a sinalização para o futuro. Se a gente for ver um ciclo, a discussão hoje é muito faltada, né, no superciclo de commodities. Será que estamos vivendo um novo superciclo de commodities? Se a gente for ter uma confirmação desse superciclo, com certeza as ações da Vale ainda tem muito para andar. Tá certo. E, Thiago, continuando um pouco o nosso assunto, eu queria saber a sua opinião sobre a notícia de que os auditores de trabalho de Minas Gerais falaram que uma barragem próxima a Mariana estaria com risco de ruptura. A Vale, né, disse que isso não tem um risco e que a área é inspecionada toda hora. Você acredita que essa notícia pode, de alguma forma, mexer com a alta toda, né, que a gente tem visto da Vale? Olha, Rafael, com certeza não ajuda, né? Ou seja, uma notícia que a gente pode questionar se esse é o órgão competente para analisar barragem, se não é, mas com certeza não ajuda uma empresa que carrega aí 2 acidentes fatais, tragédias nas costas e está tentando reconstruir sua história de ESG. Então, eu diria que acho que precisa analisar um pouquinho melhor aí, ver o que está acontecendo de fato nessa barragem, mas certamente, assim, a empresa não comporta mais um acidente como os 2 que já aconteceram. Acho que esse é o principal ponto. Então, daqui para frente, acho que isso tem que ficar muito claro. Acho que a empresa tem isso claro para ela. Todas as medidas aparentemente foram tomadas, mas me preocupa muito um órgão de regulamentação falar alguma coisa nesse sentido. Seja ele Justiça do Trabalho ou um órgão regulador competente sobre mineração. Tá certo. Vai daí, Hannah. Thiago, agora voltando, fazendo as perguntas também, eu queria te perguntar a sua opinião sobre o setor do ouro, né, que disparou no ano passado por conta da crise. Na sua visão, com a retomada da economia, ainda vale investir em ouro ou em outras empresas focadas nisso, por exemplo, a Aura Minerals? Hannah, essa pergunta a gente pode dividir em 2 partes, né? A gente olha o ouro como reserva de valor ou o ouro como uma moeda alternativa, né? E aí a gente colocaria o ouro junto com uma outra cesta de moedas e eventualmente até Bitcoin. Olhando do ponto de vista de reserva de valor, essa discussão ela vai mais para o lado de inflação e o quanto que você tem de questão de aumento de juros no mundo. Nesse contexto, eu diria que a gente ainda está num momento de muita liquidez no mundo, em que você pode ter uma expansão monetária, está tendo uma expansão monetária gigantesca, e isso com certeza traz um pouco mais de demanda para ativos mais restritos ou que tenham uma emissão limitada, como é o caso do ouro. Separando essa conversa e indo um pouco mais para o lado de recuperação econômica, o ouro a gente está falando de um ativo mais ligado ao consumo de joias, ao consumo de materiais de luxo, e certamente isso vai ter uma recuperação também. Eu diria que essa parte industrial, digamos assim, do ouro, ele representa pouco hoje no preço dele, ele está mais ligado hoje à reserva de valor. E aí, quando a gente fala de reserva de valor, a gente tem que pensar em liquidez e proteção em relação ao que o mundo está vivendo. Eu diria que o que a gente está vivendo do ponto de vista de política monetária no mundo não tem precedentes, não tem paralelo. Então,
é tudo muito novo, dificilmente a gente vai ter uma certeza aqui do que vai acontecer nos próximos 6 meses, 1 ano. Mas, com certeza, o ouro está respondendo a esses incentivos. Tá certo. Tiago, ó, a gente vai dar uma pausa bem rápida aqui na nossa conversa, porque eu vou chamar a Paula para dar um giro de notícias, mas a gente volta daqui a pouco, tá? Paula, o que você tem de informação aí pra gente? Oi, Hanna, olha só, temos aqui, separei 2 informações, eu vou começar aqui com essa sobre os juros futuros, né, que tem um fechamento misto, mas a curva já aponta aí uma Selic a 7% no final do ano. Os juros futuros mostraram um comportamento misto hoje, nessa sexta-feira, né, os contratos para janeiro de 2022, né, o contrato, na verdade, de janeiro para 2022 fechou em queda, reagindo aí à decisão da Petrobras de reduzir o preço da gasolina, conforme se acabou de anunciar aí, trazendo essa informação aí da redução da gasolina. A gente já vê aqui o impacto disso, né? Isso aí já trazendo aí também os médios e longos estão acompanhando o movimento de alta dos treasuries, né? E aí a gente está seguindo aqui, mais cedo o mercado também avaliou o dado de volume de serviços prestados, que subiu 0,7% em abril ante março, acima da mediana de 0,35% que eram das expectativas. Agora as atenções estão mais voltadas aí para as decisões do Copom e do FONC, que vão acontecer na próxima quarta-feira. E eu também queria dar destaque aqui para uma notícia do nosso portal. Se você ainda não acompanha, siga lá o nosso portal aqui da BMC News, www.bmcnews.com.br. Além de assistir a nossa programação aqui ao vivo, vocês também vão acompanhando aí várias novidades. A gente também tem o Now aqui no programa, mas a gente também tem o Now no portal, onde de minuto em minuto a gente atualiza as informações. E eu estou trazendo aqui uma reportagem do Wesley Santana lá no nosso portal, que fala sobre a falta de chips, que tem obrigado a Volkswagen a fechar fábricas por 10 dias. Em média, cada automóvel leva 600 chips. 3 das 4 fábricas vão ficar paralisadas pelo menos 10 dias. Essa informação aí que o Wesley está trazendo para a gente no nosso portal. A Volkswagen emitiu esse comunicado hoje que vai realmente paralisar as suas fábricas em São Paulo, né, e no Paraná, em razão a essa escassez de semicondutores. A reportagem completa eu te convido para você ler lá no nosso portal, bmcnews.com.br. Hanna, é com você. Tá certo, então, fica o convite. O nosso portal tá aí para você ficar muito mais informado, compartilhar também com seus amigos informação, porque aqui na BMC é assim, né? Informação que gera valor. Então agora, faltam 2 minutos para o fechamento do mercado e eu volto com ele, Rafael Lara, trazendo as últimas informações de como é que tá a movimentação. Rafa. Olha, Hanna, agora o mercado parece que ele vai realmente sextar, né? Entrou no modo sexta-feira, porque ele não teve grandes variações desde o nosso último boletim. O Ibovespa opera numa queda de 0,6% aos 129.293 pontos. Entre as maiores altas temos a Embraer com 4,80%, BR Foods com 4,62%, Sabesp com 3,19%, Gerdau, Vale e a outra ação da Gerdau, né, metalúrgica Gerdau, confirmando ali as maiores altas. Já entre as maiores baixas, continuamos com Cielo, Iguatemi, Eco Rodovias, Carrefour e Raia Drogasil. Vai daí, Hanna. Tá certo, Rafa, valeu. Tiago, a gente volta aqui então fazendo a nossa análise do dia. Eu queria começar fazendo a pergunta em relação à Petrobras, que anunciou a venda integral da participação na BR Distribuidora. São cerca de 37% da empresa. Quais seriam, né, os benefícios dessa negociação para a Petrobras? Bom, essa venda já estava telegrafada, né? Ela já estava, o stake da Petro na BR Distribuidora já estava como ativo colocado à venda há bastante tempo. Isso é só a conclusão do processo de privatização que foi feito ali. Então, era uma questão de tempo e de preço, no caso, para a Petro colocar esse stake residual à venda. O efeito para a Petro é benéfico, né? No sentido de que ela sai do business completamente, do business de distribuição, deixa esse negócio separado e vai focar no que ela realmente deveria focar, que é a exploração e produção ali de óleo, né, de petróleo. Existem outros business que ela está no plano de desinvestimento ainda, obviamente com um prazo muito diferente do que foi o desinvestimento da BR, mas eu vejo como positivo. Isso fortalece o balanço, apesar de já estar meio que esperado pelo mercado, no momento que acho que a empresa tem que dar uma sinalização para o mercado também de que vai continuar com o processo de desinvestimento. Acho que essa é a parte mais importante aí da venda da BR.
Tiago, eu vou voltar agora com o Rafa, que tem também uma pergunta em relação à Petrobras. Rafa, vai daí. Tá certo. Tiago, eu lembro que desde aquele episódio da troca do presidente da estatal e a queda brusca das ações, a empresa, a Petrobras, tem tido um bom desempenho na Bolsa, já são mais de 30% de alta, né? Como você tem visto esse desempenho? O investidor está um pouco mais otimista em relação ao papel da estatal? Eu acho que não é a questão de estar otimista ou não, né? Acho que é uma questão de consolidação do discurso, ou seja, a cada interação que a empresa e que o novo time de gestão tem com o mercado, vai se comprovando um discurso de que, olha, o plano de desinvestimento vai continuar sendo tocado, que a política de preços vai obedecer alguma métrica em relação à política internacional, ainda tem algumas dúvidas em relação ao tempo que isso pode demorar para repasse do mercado doméstico. Tem uma discussão sobre um fundo que reduz a volatilidade, mas isso, por enquanto, é uma discussão, não é uma prática. Enfim, todas as interações que tiveram com o mercado ao longo do tempo, desses últimos meses, foram positivas. Eu diria que isso é uma reconstrução do que foi amarrado, do que foi arranhado ali naquele momento de troca do comando da Petro. Tá certo, Tiago. Muito obrigado, viu? Hanna, é com você daí. Valeu, Rafa. Bom, a gente finaliza então, Tiago. Quais seriam, né, as suas considerações finais para os nossos telespectadores sobre a movimentação de hoje e também para os próximos dias? Acho que hoje foi um dia um pouco atípico, né, por conta desse probleminha que a gente teve na B3 ontem. Acho que boa parte dos fundos tiveram problema, algumas pessoas físicas também tiveram problema nas suas plataformas para negociação. Isso acaba distorcendo um pouco a dinâmica de mercado no dia de hoje, né? Nem todo mundo esteve pronto e habilitado para operar, então com certeza a gente teve alguma distorção aí em papéis com maior ou menor influência de pessoa física. O cenário de curto prazo eu acho que continua positivo para o Brasil, a gente tem uma série de crescimento aí, de destrava de crescimento e uma visibilidade melhor em relação à pandemia. Certamente a gente vai ter um final de ano melhor aí para a atividade e para o país. Tiago, antes de finalizar, chegou uma pergunta de última hora aqui no nosso chat. A Paula Moraes está com essa pergunta. Paula? Tiago, não vai embora não, que aí o pessoal tá mandando aqui perguntas. Inclusive, gente, dá tempo, vai, mande mais suas perguntas aqui pro Tiago. A pergunta do investidor Raiz aqui no nosso chat do YouTube. Ele fala o seguinte: Tiago, já que você falou aí de Vale, aqui no comecinho do BMC Now, a Grow ainda está posicionada? O fundo está indo bem? Essa é a pergunta aí do investidor Raiz. Sim, a gente continua posicionado em Vale, a gente tem essa posição há bastante tempo, né? Na verdade, o que a gente olha ali para a Vale não é nem tanto a questão do minério de ferro, é mais a questão do níquel e da parte de metais básicos, que se beneficiará de uma forma muito positiva aí, né, nessa nova tendência de veículos elétricos e baterias, né? Então, o níquel é um componente que a gente identificou como um dos principais, junto com o lítio, que a gente também investe, e acaba que a gente conseguiu capturar boa parte dessa alta aí da Vale e de outros papéis ligados a esse tema. Tiago, tem mais uma pergunta aqui para você no nosso chat. Deixa eu abrir aqui. É do Gladson. Gladson pergunta, boa tarde. Primeiro ele fala parabéns pelo programa. Aí ele pergunta se BRDT3 é uma grande promessa para médio e longo prazo. A Petrobras pode se valorizar como a Vale 3 ou continuará ali patinando bons fundamentos? Ele fala aí sobre isso. Bom, o Gladson mandou duas perguntas, né? Então, a parte de BRDT3... sim, eu acho que a empresa agora começa um novo caminho, com mais graus de liberdade para operar, sem estar necessariamente amarrado à Petro. O time de gestão é experiente, eles já fecharam boa parte do que tinha de desconto em relação à operação de Raízen e da Ultra, né, que são os concorrentes dela nesse setor, e daqui para frente a gente deve ver uma empresa mais focada em relação na parte estratégica, de como a importação de combustível, de qual que vai ser o relacionamento com os postos, enfim. Eu acho que tudo isso a gente deve começar a observar de uma maneira mais forte agora, que ela vai ser, de fato, independente em relação à Petro. Com relação à Petro e à Vale, né, o meu ponto é que, assim, a gente está aqui no mês de junho, ano que vem é ano que vem é um ano de eleição, e aí, como todo ano de eleição presidencial, é inevitável a gente ter algum tipo de ruído sobre a parte política. Não quero traçar nenhum tipo de comentário sobre isso, acho que a gente está muito distante de qualquer coisa em relação à política e eleição para o ano que vem, mas certamente as empresas que têm algum tipo de interferência política ou potencial de interferência política vão sofrer um pouco mais de vão ter um pouco mais de volatilidade nesse cenário. Tá? Então, acho que não se trata tanto do caso de
patinar, mas mais esse cenário adverso ou um pouco mais incerto em relação às empresas estatais. Tiago, agradeço aí, vamos ver, eu tô aqui acompanhando aqui o nosso chat, na verdade a gente tinha até falado aqui, se despedido, mas a gente, você sabe como é jornalista, né, vão surgindo várias perguntas aqui, o pessoal também tá mandando aqui mais perguntas, mas eu sei também que a gente tem outras aí para você, então vou voltar aqui com a Hanna e tô de olho aqui no nosso chat. Fala, Hanna. Então, Paulo, Rafael também tem outra pergunta aqui que já está separada. Rafa, pode ir. Tiago, eu queria perguntar para você sobre as ações da Gerdau, né? Hoje a Gerdau esteve aí, né, com as duas ações dela, né, tanto a metalúrgica Gerdau quanto a GGBR4, entre as maiores altas do dia. Você acredita que mudou alguma coisa na visão do investidor, né? O investidor está fortemente otimista com as ações da Gerdau? Eu acho que tem um ponto importante em relação à China, né, Rafael? Assim, na semana passada a gente viu uma série de medidas do governo chinês tentando limitar um pouco a alta de commodities, e aí a siderurgia como um todo acabou sofrendo. O que a gente viu essa semana foi um pouco diferente, né? Ou seja, uma recuperação de preços ali e uma demanda robusta na parte de metais e de metalurgia como um todo. Isso, como eu disse sobre a Vale, tem a ver com a demanda global, não só com a demanda chinesa. Então, um pacote de 1,9 trilhão de dólares nos Estados Unidos, focado em infraestrutura, uma série de outros programas na Europa e no resto do mundo, tentando aumentar a competitividade, investimento em infraestrutura, isso acaba invariavelmente pegando na parte de metal e de siderurgia. Então, a Gerdau está inserida nesse contexto, isso não é novo. O que eu acho que mudou foi uma consolidação desse cenário, dado que na semana passada teve um receio um pouco maior sobre o movimento do regulador chinês. Né? Entendi, Tiago. Olha, parece que a Paula conseguiu mais uma pergunta aqui do chat, então vou passar direto para ela aí. Vai daí, Paula. Obrigada, Rafa. Olha só, Tiago, tem mais perguntas sim aqui no nosso chat. O pessoal também elogiando bastante aqui você, chamando de grande mestre aqui. E o Fabrício Lima, ele fala o seguinte, Paula, pergunta para o Tiago qual empresa do setor de saneamento ele acha que sofrerá menos com a crise hídrica. Nem sei se você realmente acompanha aí esse setor, gostaria de saber se você acompanhar. O que você pode aí falar para o Fabrício Lima, por favor? Então, Fabrício, em teoria, né, e isso é teoria mesmo, as empresas de saneamento elas não vão sofrer com a crise hídrica porque qualquer tipo de investimento que for feito para aumentar a captação ou buscar outras fontes de captação de água, elas deveriam em algum momento ser repassadas né, no valor pago pelos contribuintes. Isso eu falo em teoria por quê? Porque a gente está vivendo um período atípico, a gente tem aí a pandemia, então o repasse desses valores, né, tanto da parte de inflação quanto da parte dos investimentos feitos pelas empresas, está sendo postergado. E quando é postergado, não sei quem vai assumir como governador no ano que vem, quais vão ser as diretrizes. O que eu acho que a gente tem que ter em mente é que o setor está passando por transformações consideráveis, estruturais, eu diria, né? Ou seja, todas as privatizações que foram feitas, a mais recente da SEDAI, um grande sucesso, mostra que o setor de saneamento tem demanda para investimento e que com a regulação correta a gente tem muito aqui para caminhar. Então, eu diria que assim, o investimento que for feito para captação, ele vai ser revertido mais cedo ou mais tarde em tarifa ou num valor que vai ser pago ali pelas novas empresas que vão assumir esse serviço daqui para frente. Então, eu não vejo como negativo. O que pode ser negativo, desculpa, né, tem um aspecto negativo, claro, que assim, você pode ter uma crise hídrica, você vai ter um problema de abastecimento. Mas nesse caso, a empresa sofre por um período pequeno de tempo, porque ela diminui a receita dela, mas qualquer tipo de investimento que for feito para aumentar a captação de água vai ser refletido nas tarifas e no valor da empresa no longo prazo. Mais uma pergunta aqui no nosso chat, olha só, ele foi embora, mas a BMC News não sai dele, Felipe Nascimento saiu aqui do ar, já foi embora, mas está deixando uma pergunta aqui no chat, aqui, perguntando o seguinte, pergunta para o Tiago como ele vê o fechamento de fábricas e a produção parada por falta de semicondutores, inclusive, acabei de falar, né, sobre isso agora há pouco, que tem um destaque aqui no nosso portal aqui da BMC News, que a falta de chips está obrigando a Volkswagen a fechar fábricas aí por 10 dias, então eu gostaria que você respondesse aí para o Felipe Nascimento aí, como que você vê aí esse fechamento das fábricas e essas produções todas paradas aí por falta de condutores, Tiago? Esse é um problema global, não é um problema só do Brasil, né? A gente está vendo isso em várias partes do mundo, com várias fábricas fechando por falta de matéria-prima e de peças. Eu acho que isso vai ser pontual, assim, está se arrastando mais do que a gente esperava, isso é fato,
Mas eu acho que ao longo do tempo, a gente deve ver essa produção se restabelecendo, com os países aumentando vacinação, e a gente vai ver isso voltando para patamares normais de produção. Isso acontece em todo mundo, né? Então tem uma concentração um pouco maior desse fornecimento na Ásia, mas é muito diferente do que a gente vê, por exemplo, no mercado de cobre ou algum outro commodity, algum outro tipo de produção que está muito próximo do seu patamar máximo de produção. O que está acontecendo no caso de chip, não. Você teve uma disrupção, no caso de semicondutores, por conta de Covid. A partir do momento que você tem vacinação, que as pessoas voltam a trabalhar nas fábricas, você não tem um problema de abastecimento de matéria-prima estrutural, você tem alguma coisa pontual. Isso pode demorar 3 meses, 6 meses, mas vai voltar. Até lá, a gente vai ver esse tipo de distorção, preço de carro usado acima de preço de carro novo, enfim, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, mas no médio prazo isso deve se restabelecer. Eu diria que até o final do ano isso deve se restabelecer. Obrigada aqui, agradeço aqui as suas considerações, pessoal aqui do chat também elogiando bastante aqui a sua participação e eu volto com você, Hannah. Valeu, Paula. Tiago, então queria te agradecer também pela sua participação aqui hoje, que você possa voltar outras vezes, não só aqui no programa BMC Now, mas também em toda a programação aqui da BMC News. Obrigado, Hannah, o prazer é meu, estou à disposição, será um prazer voltar aqui. Obrigada. Então a gente segue aqui atualizando sobre o fechamento de hoje. Vamos com ele, Rafael Lara, que tem a movimentação de todos os setores da Bolsa que fechou agora há pouco. Rafa, conta pra gente o que puxou a Bolsa hoje. Tá certo, Hannah. Olha, se a gente puder dar uma olhada agora na tela, a gente vai ver sobre a divisão setorial do Ibovespa, né? O Ibovespa que hoje fechou ali numa leve queda, né, de 0,6%, mas se a gente puder reparar, olha só, todos os ativos eram 0,6%, mas só o de materiais foi positivo, né, com uma alta de 1,64%. Um destaque ali puxado para o setor de imóveis, né, que teve uma queda de 3,09%, seguido também pelo setor de tecnologia da informação. Hannah. Valeu, Rafa. E o Fórum de Política Social do Mercosul discutiu na Argentina a reabertura das fronteiras entre os países membros em meio às fortes restrições que ainda estão sendo aplicadas desde o início da pandemia de Covid-19. Membros dos países que compõem o Mercosul pedem que as fronteiras sejam reabertas para que a economia volte ao patamar de antes da pandemia. Países como a Argentina e o Brasil são fundamentais para a economia na América do Sul. Desde 2019 está em vigor um acordo entre os países membros para a livre circulação dos seus cidadãos, o que significa que não são necessários procedimentos de imigração. No entanto, o coronavírus mudou o controle total nas fronteiras. A Caixa Econômica Federal libera hoje o saque da segunda parcela do auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em agosto. O dinheiro já foi pago em 25 de maio, mas até hoje só podia ser usado para compras, pagamentos e transferências por meio de conta digital no aplicativo Caixa Tem. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento das 4 parcelas previstas da ajuda federal é feito de acordo com o mês de nascimento, no caso dos trabalhadores informais, e de acordo com o último dígito do INSS, para beneficiários do Bolsa Família. A Embraer ganhou 2 bilhões de reais em valor de mercado após confirmar tratativas que podem fechar uma fusão entre sua startup de mobilidade aérea urbana, a EVE, e a SPAC, companhia com um propósito específico de aquisição da americana Zenith Acquisition. A companhia brasileira que viu o fim do acordo com a Boeing em aviação comercial da pandemia de Covid-19 sobre a aviação civil drenar em sua avaliação, vale hoje 14 bilhões e 800 milhões de reais na B3, o mais elevado em quase 17 meses. Se a combinação com a SPAC se confirmar, a startup seria avaliada em 2 bilhões de dólares. E a empresa Meu Tudo, fintech de crédito consignado, receberá aporte da Goldman Sachs
que pode chegar aos 2 bilhões de reais. O investimento inicial será no valor de 300 milhões de reais, mediante a subscrição de cotas subordinadas de fundos de investimentos. O acordo também inclui participação acionária não controlada da Goldman Sachs em relação à empresa Meltudo, que em 2020 originou operações de crédito consignado em valor que supera os 500 milhões de reais, 9 vezes o volume do ano anterior. E a expectativa da startup é originar mais de 2 bilhões de reais ainda este ano. E a gente volta então a fazer o nosso giro de notícias aqui agora, voltando com Paula Moraes, que tem mais notícias. Fala, Paula. Hanna, olha só, tô aqui acompanhando, né, já o fechamento também do mercado lá fora, e eu queria atualizar, né, a gente agora há pouco veio falando de uns patamares no negativo. O mercado conseguiu virar lá fora. Dow Jones fechou em alta de 0,04%, é praticamente um 0 a 0, mas conseguiu ali manter numa alta de 0,04%. S&P ali também fechou no patamar positivo em 0,20% e Nasdaq também conseguiu fechar aí no patamar positivo, subindo 0,35%. O dólar fechou numa alta de 1,12% a R$ 5,12, né? Depois de oscilar aí entre a mínima de 5,05% e a máxima de 5,13%. Se você me permitir aí, Hanna, eu só queria trazer mais uma informação, que agora há pouco o Rafa falou um pouquinho ali sobre aquela questão da B3, né, daquele comunicado que foi feito hoje pela manhã, daquele problema técnico, né? E a B3, agora a informação que a gente tem é que a falha no sistema da B3 ainda não foi completamente resolvida. A resolução ali dessa falha no sistema que acabou prejudicando, conforme a gente falou no começo dessa edição aqui do Now, também falamos ao longo do dia aí sobre essa falha que prejudicou a liquidação da operação do mercado financeiro, pode até se estender no final de semana. De acordo com fontes aí consultadas pelo Valor, né, parte dos agentes ainda não recebeu as informações referentes às posições da quinta-feira, enquanto outros investidores já relatam que aos poucos o processo está sendo normalizado. A B3 informou que segue monitorando o incidente em relação às rotinas de pós-negociações. E eu queria também trazer aqui destaque para o nosso portal mais uma vez. Se você está aqui acompanhando o BMC Now, não deixe também de acompanhar o nosso portal aqui da BMC News, www.bmcnews.com.br. Coloque lá como seu favorito, compartilhe também esse link. Temos várias notícias lá agora, mais uma do Wesley Santana, ó, o Wesley trabalhando bastante aqui hoje no nosso portal, jornalista Wesley Santana, trazendo aqui uma informação que a maioria dos IPOs de 2021, a maioria tá ali no vermelho, né? Então ele traz uma lista ali sobre esses desempenhos, ele coloca aqui em quantos papéis de Açaí, Vamos, Intelbras cresceram, Ocean Pact, West Wing e Focus On carregam as maiores baixas entre o IPO, uma reportagem aí bem legal, bem completa, convido você aí a acessar o nosso portal e fazer aí a leitura aí dessa reportagem do Wesley. Volto com você, Hanna. Valeu, Paulo. Obrigada, né, pela sua participação aqui com a gente no Now, sempre trazendo informações de última hora, né, atualizando a gente com o que está acontecendo no momento. Obrigada, Paula. Obrigada a você, Hanna. E a gente volta então com o Rafael Lara, que tem a cotação atual do Bitcoin nesse momento. Rafa. Olha, Hanna, o Bitcoin hoje ele disparou, né? Ele disparou 4,29% neste momento, aos R$ 191.900. Além disso, eu gostaria de puxar também um pouco sobre a cotação do Ibovespa, né? A gente deu a informação ali antes do aftermarket, agora às 5h15 ele realmente fechou o pregão uma queda ali de 0,49% aos 129.441 pontos. Já em relação ao Bitcoin, voltando ao Bitcoin, eu posso lembrar, né, que essa alta tem se estendido depois de El Salvador ter anunciado a criptomoeda como a moeda oficial do país, né? Desde então, o mundo das criptomoedas tem estado nessa polêmica. O FMI, né, o diretor do FMI, Jerry Rice, falou que não gostou muito da notícia porque ainda tem muitos problemas judiciais para serem resolvidos, muitas legislações para serem criadas e que ele vai ter uma reunião com o presidente de El Salvador para falar sobre o assunto.
Além disso, muitos críticos da criptomoeda levantaram, né, a pergunta de, bom, como é que vão resolver o problema da mineração, né, que falam que gasta muita poluição. E o presidente de El Salvador teve uma iniciativa um tanto quanto curiosa. Ele fez um sistema que pega o vapor de um vulcão, lá do vulcão que eles têm em El Salvador, e vai usar tudo isso para minerar Bitcoin, Haná. Valeu, Rafa. E depois da negociação entre Lojas Americanas e B2W, na nova companhia não mudará os planos de expansão física da Americanas SA, nome dado à nova companhia. A estratégia de expansão de lojas é a de estar em mais cidades, né, pelo país. Segundo a empresa, a projeção é de abertura de 150 lojas ainda neste ano. De acordo com os executivos da empresa, a unificação das duas empresas pode permitir que o grupo seja visto como grande oportunidade para plataforma para todos os empreendedores para que possam utilizar o marketplace. Então a gente segue dando continuidade aqui no nosso BMC Now. A gente recebe hoje o Thiago Alvarenga, analista técnico da XP Investimentos, que vai fazer a leitura do dia. Thiago, primeiramente, boa tarde por estar aqui com a gente. Boa tarde, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A gente que agradece aqui a sua presença. Então vamos começar. Valeu. Olha, a gente viu hoje que como é que você viu o mercado hoje? Explica aí pra gente o que mais chamou a atenção e como você também pode nos dizer como vocês estão projetando os próximos dias. Você pode fazer essa análise pra gente? Claro, hoje a gente teve um dia de queda. Ao longo do dia, parecia que ia ser um pouco mais sangrento, vamos dizer assim, mas acabou que essa recuperação aí no final da tarde deu aquela lateralização, né? O mercado já vinha avançando bem há algum tempo, a gente teve aí aqueles 8 pregões de alta seguidos, e que não é muito comum para o índice, e a gente entrou num período de congestão, de consolidação no mercado, onde a gente tem uma lateralização que chamam de aquela correção saudável, né? Thiago, olha, antes da gente continuar, só te interromper um pouquinho, vamos compartilhar a sua tela, né, para o pessoal também conseguir analisar junto, conseguir visualizar junto com você. Opa, agora sim, vamos lá, pode dar continuidade. Então é o seguinte, eu deixei esse gráfico mais limpo aqui. A gente viu que esse período de 8 altas que eu mencionei, né? Aqui isso não é muito comum para o índice, e a gente teve aqui, nesse dia, um início de correção que dava uma sinalização um pouco mais feia, uma figura que a gente chama de engolfo de baixa na análise técnica, mas que não confirmou. A gente não teve a renovação dessa mínima aqui, que seria o sinal para uma queda um pouco mais forte no Ibov. Passou o restante da semana bem de lado, e hoje, que eu falei, a gente teve aquele susto, chegou a estar negociando aqui perto abaixo dos 128, né? Abaixo dos 129, ali 128,500, 600. Se a gente tivesse um fechamento nessa região, aí a gente já estaria preparando para uma queda mais forte ao longo da semana que vem, porque aí abriria aquela sensação de correção mais forte, de queda mais aprofundada, buscando aqui até mesmo a região dos 125 mil pontos, que foi o topo que levou um tempão para ser rompido, antes dessa disparada. Com essa recuperação agora no final da tarde, a gente volta para um cenário de congestão. Deixou só o pavio aqui para fora, a gente volta para um cenário de consolidação. E aí, qual é a minha expectativa para a semana que vem? Eu acredito que na segunda-feira a gente vai ter um pregão de alta, quem sabe até renovando a máxima de hoje, e até terça ou quarta buscando aqui a região dos 130, 131 mil pontos. Por enquanto, pelo menos com o fechamento de hoje, com a formação gráfica que a gente vê no momento, eu acho pouco provável que a gente tenha o rompimento do 131 na semana que vem para retomar a tendência de alta. Eu acho que a gente ainda vai ter mais uma semana dentro dessa zona de congestão entre os 131 mil pontos e os 129 mil, e a gente vai acabar batendo aí, fazendo esse ping-pong, né? Sobe, bate no 131, cai, vai lá no 129, pelo menos até a princípio pela semana que vem. E daí, mais para o meio para o final da semana,
é observar a questão de volume negociado, para a própria formação gráfica. Se a gente tiver lá para quinta ou sexta-feira um fechamento mais próximo ou até acima dos 131.300, com um bom volume, aí já é um sinal forte para uma retomada da tendência de alta, essa tendência que não foi nem iniciada em maio, foi em março, né? Começou essa tendência de alta, corrigiu em abril, retomou em maio. Então, a retomada, eu acredito que lá para o final da semana que vem, ou na outra semana, a gente vai ter esse rompimento de 131 com um bom volume para indicar a retomada altista. Se por algum acaso o mercado não tiver com esse bom humor todo que a gente está imaginando que ele vai manter, e a gente tiver um fechamento do Ibov abaixo dos 129 mil ou até mesmo abaixo dos 128.500, aí já é um sinal mais forte de queda, podendo buscar aqui a região dos 125 mil pontos. Mas, enfim, o cenário está aberto para os dois lados. Para a semana que vem, acredito que a gente ainda continue nessa lateralização. Tiago, e a gente viu também que uma das altas, né, que acabou ficando em segundo lugar, mas que ficou no topo aí durante todo o dia, foi a BR Foods. Dá uma olhadinha para a gente, como é que foi o gráfico dela hoje? O Brasil Foods, a gente teve aqui a continuação, uma figura no gráfico que a gente chama de bandeira de alta. Aqui no final de maio, meados de maio, a gente teve essa forte alta, uma lateralização. Na verdade, ela foi mais como um triângulo, que a gente chama, aí dá uma leve mudada, chama de flâmula de alta, rompeu aqui, deu mais uma corrigida, também normal, e tivemos um novo rompimento. O diferencial aqui foi que a abertura já foi com um gap fortíssimo de alta, superando inclusive o topo anterior, continuou avançando, batendo a projeção dessa bandeira e devolveu boa parte no final. Então, qual é a expectativa para os próximos pregões? Que a correção continue até esses níveis aqui do 27,50, 27,25. Se esse patamar de suporte segurar, provavelmente a gente vai ter mais um período de lateralização até que as coisas se dêem uma acalmada. A gente tem vou até botar o gráfico com mais riscos, porque é o seguinte, a gente usa muito, é muito comum na análise técnica, a gente usar as médias móveis como um parâmetro de retorno à normalidade. A gente usa a média de 20, 21 períodos, enfim, cada analista tem a sua preferência. Eu gosto de usar o parâmetro da média de 21 períodos. Então, acredito que a gente vai ter mais um período de correção na semana que vem, buscando, como eu falei, essa região de 27,50, 27,25, e deve lateralizar até que a média de 21 se aproxime desse nível. E daí olhar de novo como vão estar os gráficos nesse período, para ver se a tendência continua de alta, como ela já foi definida aqui em maio, ou se a gente vai ter a reversão de tendência. Caso na semana que vem a gente tenha a perda dos 27,25, venha buscar a região aqui dos 26, aí fica mais propício para a tendência de baixa se instalar e aí neutralizar toda essa alta aqui de meados de maio. Tiago, e olha só, ontem, né, a Embraer, a gente viu os papéis da Embraer disparando, né, chegando a bater os 15%, fechando um pouquinho acima disso no final do dia, e hoje a gente já viu que ela já também já subiu, né, ficou o dia inteiro em segundo lugar e acabou fechando em primeiro com 5,10% de alta. Comenta aí pra gente também esse cenário da Embraer, se nos próximos dias ela vai também continuar com essa alta, qual é o impacto para esse setor também, o que eles esperam? A Embraer, ela vinha acumulando há algum tempo, né? A gente consegue até ver, de certa maneira, lembra um pouco a questão do Ibov, né? A gente veio de um período de alta e vem lateralizando e, no caso, o Embraer deu esse gap de alta ontem, hoje, novo gap de alta, mostrando muita euforia aí com o papel. Como vocês comentaram até antes da minha entrada, teve essa fusão, essa questão dos veículos aéreos, urbanos, veículo aéreo individual. Então, o mercado compra muita expectativa. E, naturalmente, isso aqui é um reflexo dessa perspectiva muito positiva. A gente teve no meio da pandemia a questão com a Boeing, né, que quase azedou a Embraer.
aí depois teve aquele movimento com os chineses. Isso tudo causa incerteza e gera um sentimento mais pessimista, porque no meio da incerteza, o player, o cara que está com dinheiro no papel, ele prefere sair daquele momento, daquele papel naquele momento e voltar posteriormente. Então, momentos de incerteza, notícias que geram incerteza, fomentam a queda. Quando você tem notícias que geram uma perspectiva muito positiva, você vê um mercado que se abre, porque hoje um mercado que não existe, é um mercado de fronteira. Você imagina a Embraer sendo posicionada como um dos pioneiros nesse mercado de veículo individual aéreo ou veículo de táxi aéreo, um Uber aéreo, como falaram. Enfim, tem uma perspectiva gigante. Você não tem competição ainda. Nem existe esse mercado, mas quando existir, vão ser poucos competidores e a Embraer sai na frente. Então, esses gaps faz precificando esse cenário mais otimista, onde você vai ser um player relevante com pouca competição. Agora, até onde vai o seu euforia é muito difícil dizer. Normalmente, esses movimentos mais eufóricos, rompimento de topo histórico, como a gente teve no Ibov, também é um fomentador dessa euforia. E esse movimento geralmente se alonga por alguns pregões, 3, 4, 5 pregões com pouca ou nenhuma correção. E Embraer está indo pelo mesmo caminho. Gap de alta, fechou na máxima ontem, outro gap de alta, recuou um pouquinho, a expectativa é que dê mais uma puxada para cima na segunda-feira. Claro, temos aí sábado e domingo para saírem algumas notícias que podem não ser boas, aí isso pode azedar o humor de quem está em Embraer, ou gerar incerteza que vai fazer com que eles realizem os lucros logo na segunda, reverter nessa alta, mas não saindo notícia nenhuma, ou saindo notícias até mais positivas, deve continuar alta. Independente, um cenário neutro, onde não tem notícia no final de semana. Graficamente falando, é continuação de alta. A gente deve ter mais 1 ou 2 pregões de alta na segunda e na terça, para daí a gente esperar uma correção. Então, minha sugestão para quem está posicionado em Embraer, simplesmente subir os seus stop losses, bota aqui no 19,12, ou bota aqui no 19,60, porque você se previne de uma queda, caso o humor do mercado azede, e você ainda continua para aproveitar mais um pouco essa alta, que enfim, já não é de hoje, mas realmente esses últimos 2 pregões marcaram uma euforia aí, trazendo resultados bem rápidos para quem entrou no papel mais recentemente. Tiago, agora eu passo a bola para o Rafael, que tem algumas perguntas também, mas antes eu queria pedir também para o pessoal que está nos acompanhando, mandem as suas perguntas, que a gente vai fazer todas elas aqui para o Tiago. Enquanto isso, eu passo a bola para o Rafa. Rafa, vai daí. Tá certo. Boa tarde, acho que já quase boa noite, né, Tiago? Olha, eu queria que você falasse para a gente um pouco sua visão sobre o papel da Iguatemi, né? A Iguatemi, que no acumulado do ano está com alta de mais de 20%, mas hoje teve uma queda de quase 5%, 4% hoje. Você pode analisar para a gente, por favor? Cara, essa aí, infelizmente, eu não vou poder falar. Iguatemi e Gereissati, elas estão... o nosso compliance faz um monitoramento, alguns papéis a gente não pode comentar, infelizmente, Iguatemi é um desses. Então, essa aí eu realmente vou ter que deixar vocês na mão, né? Sem problema. Então, só para a gente saber aqui, para a gente avisar a galera do chat, então. É Iguatemi e qual a outra? Gereissati, isso? Isso. Gereissati, Iguatemi. Tem mais algumas que também eu tô restringido. Mas, tá, enfim, certo. Aí, se tivesse pedido, Braskem, eu falo, olha, essa eu posso, outra outra. Braskem teve um movimento muito parecido também, né? No acumulado do ano, ela já está com uma alta de mais de 150%, mais de 140%, desculpa, e hoje despencou 3,63%. Será que daria para você comentar para a gente, por favor? Braskem dá para a gente falar assim. Como você falou, né? Olhando pelo gráfico aqui de janeiro, vou puxar aqui uma reta rápida, até essa última alta aqui da semana, 163%. Hoje, com essa queda, o acumulado ainda continua ali com 148%, um pouquinho abaixo de 150%. O que acontece? Os investidores, o mercado anda no zigue-zague, né? Ele avança, corrige,
E a correção pode se dar de duas maneiras. Aqui nesse movimento de março a abril, que foi o mais forte, a gente teve uma correção que a gente chama de correção lateral. Caiu um pouco, ou caiu bastante, se a gente for olhar no relativo, né? Caiu aqui 12%, e depois ficou praticamente de lado. E agora deu mais uma puxada, mais uma alta, caiu mais forte no início da semana, recuperou e agora caiu de novo. O que eu vejo aqui? É mais um movimento de lateralização parecido com o de maio. Então, esse tipo de movimentação é uma correção normal. Você tem vários agentes aí de giro mais curto, não só o day trader, mas quem opera para pegar uns 2, 3 dias, uma semana, um mês. Esse cara provavelmente está botando o lucro no bolso dessa última perna de alta. Então, realização normal, como foi aqui no início da semana, aí recuperou forte mais uma. A tendência de alta, na minha opinião, continua. E isso aqui, para mim, é uma oportunidade para comprar mais barato na segunda-feira. Essa figura de hoje, especificamente, a gente chama de engolfo de baixa, é uma figura baixista, sinaliza mais quedas no próximo pregão. Depende de confirmar, vai depender se na segunda-feira a gente vai ter a renovação da mínima de hoje. A mínima de hoje ficou em 57,22. Vamos ver se ele vai fechar abaixo disso na segunda. Mas, de novo, tem um suporte aqui na região dos 56,40, 56,50, que se for testado, como foi aqui na quarta-feira, pode ser um bom ponto de compra. Então, por enquanto, Braskem, correção normal, tendência de alta continua. Quem tem, mantém. Quem já tem Braskem na sua carteira, só continuar. Eu só faria uma medida de prudência, que é subir o stop aqui para o 54,65. Quem entrou nessa última pernada, quem entrou aqui na quarta-feira, na quinta-feira, não precisa fazer nada. É só realmente ter a sua gestão de risco adequada para não perder mais do que pode perder. Mas a perspectiva para a Braskem ainda é muito boa. Claro, tem umas sacudidas aí no meio do caminho, como hoje. Provavelmente segunda-feira cai mais um pouco. Mas, olhando para um médio prazo, para algumas semanas, o cenário ainda é muito positivo. Tá certo, Thiago. Thiago, eu queria pedir sua opinião sobre um outro papel que tem estado nos holofotes aí dos investidores, que é o papel da Sabesp, né, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que hoje fechou numa alta aí de 2,66%, mas o acumulado do ano ainda está com uma queda de 7,64%. Será que você poderia falar um pouco para a gente sobre o papel? Posso. Sabesp, cara, Sabesp é um caso sério. De novo, a gente volta para a questão das expectativas, né? Sabesp teve aquele momento de euforia quando sinalizaram a privatização. Depois teve um outro movimento quando saiu a privatização da SEDAI, então o pessoal já na expectativa da Sabesp, e acabou que não foi para lugar nenhum. E quando frustra as expectativas, o pessoal também, boa parte que libera capital para poder ir para outros investimentos, então gera esse movimento de lateralização com uma certa queda. Já fui mais otimista com o papel, inclusive aqui nessa faixa de março, onde ele marcou um fundo, fez aqui uma virada altista, chegou a fazer uma figura que a gente na análise técnica chama de ombro cabeção invertido, que é uma figura de alta, mas que acabou não se confirmando. O papel vem bem lateralizado, praticamente de março para cá, final de março para cá, e mesmo com essa alta de hoje, o cenário ainda não é essas coisas. Não chega a ser uma tendência de baixa. O que me parece aqui é que a gente vai voltar para essa zona de congestão que está vigorando praticamente de meados de março até o final de maio. Então, hoje a gente teve esse primeiro movimento de alta. Mas, note, o candle vermelho indica que ele abriu em cima e fechou embaixo. Ele quase fechou o gap, ainda não mostrou essa força toda. Então, mesmo com a variação positiva de um dia para o outro, ele não mostrou força no intradiário, no pregão de hoje. Graficamente falando, não tem sinais muito claros. Tá? Realmente é indefinido, esse candle aqui é indefinido. O cenário como um todo, um pouco mais baixista. Mas dado o gap de hoje, dentro de um cenário que já era baixista, esse gap de hoje, provavelmente alguma notícia que saiu, eu não acompanhei, pode ser que na segunda-feira dê mais um movimento de alta e volte justamente para esse patamar aqui entre R$ 42,80 e o R$ 40. E fique oscilando aqui por mais alguns meses.
Eu, sinceramente, não vejo essa alta aqui como um movimento de compra, favorável à compra, não. Eu ainda seria cauteloso com o papel. Não digo que seria uma venda descoberta aqui ainda. Realmente, o gráfico não indica nenhuma operação para fazer em Sabesp. Agora, quem está comprado, eu já pensaria em reduzir posições, ou pelo menos colocar um stop aí para não devolver essa alta de hoje. E quem está vendido, provavelmente está tomando um calor, mas eu manteria com stop curto, perto da máxima de hoje, para evitar justamente esse movimento de retorno para essa zona de congestão anterior. Tá certo, Thiago. Muito obrigado. Vou passar agora a bola para a Hanna, que ela tem mais informações. Obrigado. Então vamos lá, a gente segue agora com perguntas direto do chat. Eu vou ver aqui, ó, o Leandro Queiroz está pedindo, Thiago, para você analisar a RANI 3. Vamos lá. RANI 3. O papel pegou uma euforia muito boa aqui de abril para cá. Tive aqui um movimento de arrancada. Quase deu gap de fuga. Corrigiu, fez aquele movimento de bandeira. Aqui sim, esse gap a gente chama de gap de fuga, ele geralmente marca o início de uma tendência, nesse caso de alta, e aqui fez uma correção. Ela começou com uma correção lateral e acabou perdendo o suporte aqui do 793 e parecia que engrenar uma tendência de queda. Aqui, inclusive, seria um bom ponto para vender. Mas ela marcou região de fundo no final de maio, pegou mais um movimento de euforia, aqui é um novo gap de fuga, aqui deu nem bem uma corrigida, mas deu aquela respirada antes de um novo avanço, e já vem praticamente lateral ao longo de junho. Para mim, ainda é uma figura muito positiva, não chega a ser a bandeira de alta, ficou muito quebrada essa subida, mas a tendência ainda é marcadamente de alta. Vejo ter novas possibilidades, novas chances de entrada, quando rompeu o 9,38, marcando mais um momento de euforia. Eu deixaria meu stop curto, aqui no 8,90, 8,89, por quê? Se o mercado indicar para baixo como um todo, as small's vão sofrer também. Então, esse movimento, por enquanto, corrigiu pouco, os demais já foram bem corrigidos, então não são um problema, mas como essa alta mais recente começou a corrigir agora, nessa semana, se o mercado embicar para baixo na semana que vem, o que não é a minha expectativa, tá? Só para deixar claro, RANI pode sofrer um pouco mais e cair abruptamente. Então, deixa o stop curto para evitar uma surpresa desagradável. O mercado atuando de acordo com a expectativa de um mercado um pouco mais lateral, daí para cima, então o RANI deve também manter essa lateralização com possibilidade de rompimento. Agora, só cuidado, quem estiver entrando, estou de olho no papel, gostei, vou pegar o rompimento aqui conforme o Thiago sugeriu. Vai com cuidado por dois motivos. Um, o mercado como um todo deu uma esticada boa. Ou ele vai lateralizar bem, ou ele tende a cair. Por quê? Aquela história que eu falei do Ibov, 8 pregões seguidos, então a gente vai entrar num movimento mais lateral até que a gente pegue, entre aspas, pegue força para subir de novo. A RANI deve atuar da mesma forma. Então, se vai pegar o rompimento, vamos supor que na segunda ou na terça ele tem esse rompimento aqui, que ele bata o 9,50, você entrou. Tem que estar preparado, primeiro, para um período mais volátil, que pode acontecer, uma, entre aspas, falta de força nessa subida, uma vez que ele veio de duas subidas muito fortes, aqui até que ele caiu bem. A gente pode ter uma repetição desse movimento. Então, caso isso aconteça, o que você vai fazer? Você vai estopar, ok? Acontece. Vai deixar corrigir até que ele arme uma nova estrutura de alta como ele fez aqui, tendo de indefinição de rompimento para cima. Então, o rompimento aqui é uma boa entrada? É uma boa entrada, mas sugiro cautela, mantenha o stop curto. Se for o caso, eu estou querendo fazer aqui uma entrada com 10 lotes, vamos supor. Em vez de entrar com os 10 logo de primeira, entra com 5, entra com 3 e vai montando sua posição aos poucos. Vai vendo o mercado como ele vai reagindo. Não tenha pressa em montar sua posição. Não é hora de ter pressa para compra agora. Agora é hora de manter as posições compradas, defender, mas, enfim, só ter cuidado com a euforia. O principal recado é esse, não embarcar na euforia.
Então vamos lá, a gente segue aqui também com mais perguntas, né, mais análises dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí, estão interagindo com a gente aí nesse finalzinho de semana aqui no BMC Now. Então agora tem pergunta do Bruno Almeida de Mesquita, que quer saber como estão os papéis da Ambev, pediu uma análise. Olha, a Ambev está sofrendo um pouquinho aí, né? Ela veio de um período de alta e aí segue em linha com o que a gente vem falando. Existem correções que são mais laterais, como foi um pouco aqui no Nike, e existem correções que são em queda. E a Ambev começou uma correção em queda. Fez um candle de indefinição no início da semana, fez o engolfo de baixa e confirmou hoje. Hoje, com esse fechamento abaixo dos 19, a Ambev tem tudo para vir buscar aqui os 17,80. Aqui tem um suporte na região do 17,76 que pode dar uma travada nessa queda de Ambev, ou seja, na segunda-feira a gente pode ter uma batida aqui em repique. Eu sugiro cautela, não entrar em compras ainda, porque ela pode cair mais. Inclusive, hoje, teve uma operação chamada de long and short. Para quem não conhece, long and short, quando a gente faz uma venda de um ativo e a compra de outro, ativos correlacionados, que estão momentaneamente distorcidos. E a gente chamou uma operação justamente com esse foco na venda de BMF e compra de Marfrig. E o par, a gente acompanha o par, nesse caso o long and short, o par andou muito bem e tem tudo para andar mais ao longo da semana que vem. Então, cautela aí, quem está posicionado na compra de Ambev, sugiro estopar, se não for estopado hoje, coloca o stop na mínima de hoje para segunda-feira, caso ele renove mínima, você já sair fora. Quem está vendido tá só aproveitar aí a viagem e deixa ele buscar lá os 17. Tiago, só para a gente finalizar aqui as análises das perguntas do chat, o Felipe Nascimento está pedindo aqui para analisar Pomo 4, né, Marco Polo. Vamos lá. Bom, outro papel aí que... Esse movimento de euforia em small, mid, small cap é muito comum, né? Porque primeiro você vai na cautela, aí as blue chips começam a andar, você tem aquela percepção que já está caro demais, aí você começa a partir para os papéis menores, né? De menor capitalização, às vezes um pouco menor de liquidez. Não é o caso do Pomo, tem boa liquidez, mas a capitalização é menor. Então, hoje, mais um movimento de correção normal, fez praticamente uma figura chamada de nuvem negra. Não ficou certinha, não ficou ideal, mas é uma figura que inspira cautela, sinaliza mais correções à frente, e a gente pode ter aí uma correção de volta para essa região dos R$3, 2,97, R$3, que foi aonde lateralizou antes da arrancada de ontem. Esse gap, quando ele acontece no meio do caminho, a gente chama de gap de medida, pode acabar sendo um gap de exaustão. O gap de exaustão, ele marca o final da tendência. Não me parece ser o caso ainda, mas a gente só vai conseguir confirmar isso na segunda-feira. Por quê? Se realmente a nuvem negra confirmar e a gente tiver essa correção, fechamento abaixo dos R$3, esse gap acabou sendo um gap de exaustão. Se por um acaso ele negar esse sinal baixista e continuar na tendência de alta que está desde maio iniciada, aí vai ser um gap de medida que vai marcar mais. A gente pode projetar essa distância daqui para cima. Então, assim, grosso modo, se na segunda-feira ele negar essa figura baixista de hoje, a gente pode dizer aí que ela está projetando a região dos 3,33. Então, para quem está posicionado em Pomo, qual é a minha sugestão? Stop curto, aqui na região do 3,4 ou do R$3. Por quê? Se ele vier para baixo disso, se ele fechar abaixo dos R$3, ele anula esse movimento de alta e favorece uma lateralização ou até mesmo um recuo buscando 2,84. Mas agora depende muito do fechamento. E aí a gente entra no dilema do trader, né? Pô, eu boto o stop na largada, vai que ele pega e vira para cima, como ele fez um pouco hoje, né? Ele bateu para baixo, mas recuperou um pouquinho. Então, enfim, não tem uma fórmula mágica, mas o fechamento abaixo dos R$3 já deixa o cenário um pouco mais complicado para a Pomo.
Tá certo, Thiago. E olha só, o dólar acompanha o movimento externo, né? E foi acompanhando o movimento da alta da moeda no exterior, estimulado pelo aumento no rendimento do Tesouro Americano. Fala aí pra gente, pra ver como é que tá o dólar também, ver como é que ele fechou. Acabou fechando em alta, né? De 1,17% hoje, fechando em R$ 5,11. O dólar teve uma bela reação hoje, mas ele ainda está dentro de um cenário baixista. Se a gente for reparar, a gente marcou o topo do dólar aqui em março, ele caiu acelerado, recuperou, caiu mais, recuperou, caiu. Aí de abril, ele pegou uma bela pernada de baixa, respirou um pouquinho, caiu mais. Aqui em maio, a gente já nota uma desaceleração. A alta já não foi tão inclinada como foi em março e abril. Mas a queda ainda continuou bem acelerada. Então, o que eu estou vendo aqui para o dólar? Correção normal, afinal de contas, a gente veio caindo muito rápido. Afinal de contas, o real era a moeda mais defasada dos emergentes, né? A gente talvez perdendo só para a Argentina. Então, a gente tem espaço para cair mais. Essa correção é normal, depois de ter caído aqui praticamente 350 pontos para o dólar. Essa recuperação é alguma coisa esperada e favorece mais um ponto para a venda, na minha opinião. A tendência de baixa do dólar continua. Nos movimentos mais longos, tem que ter um pouco de cautela, porque ele ainda pode recuperar bem antes de nova queda. A gente já viu isso aqui, por exemplo, em final de março, onde ele recuperou muito forte antes de nova queda. Então, qual é a minha sugestão? Não é sair vendendo na segunda-feira, mesmo que a tendência não seja de baixa, porque ele ainda pode dar uma boa pernada para cima. Agora, se ele vier testar a região aqui do 5,220, já é um bom ponto para começar a pensar em vender. E, que é a minha expectativa para a semana que vem, uma renovação de mínimas. A gente teve essa formação de fundo aqui essa semana, o dólar bateu aqui o 0,30, né? Quase perdeu os R$5. Perdendo os R$5, a gente rompe uma barreira psicológica, por assim dizer, muito forte. E vai ser um movimento reverso de quando o Ibov rompeu os 125. Quando o Ibov rompeu os 125 mil pontos, rompeu aquela barreira, não só barreira psicológica, mas foi o topo anterior, e disparou aquela euforia. A gente foi rapidamente até os 130, beliscou 131 mil pontos e recuou. Para o dólar, eu vejo um cenário análogo. Perder os 5 mil pontos, R$5, é rápido para ir batendo 4,80, por exemplo. Cair mais 200 pontos em poucos dias. Ou seja, ir lá no 4.800 pontos rapidamente, para daí dar uma corrigida, para daí lateralizar. Eu não sou muito fã de fazer projeção, não, tá? Alguns gestores falam no dólar a 4,50. Me parece um pouco otimista demais. Mas o cenário ainda, mesmo com a subida de hoje, o cenário do dólar é baixista e perdendo os R$5, quando alguns vão falar, já caiu demais. Se perder os R$5, para mim é venda para tiro curto e tiro rápido. Tiro curto para ganhar com volume em poucos dias, nessa batida no 4.800, para daí o dólar corrigir e quem sabe ficar orbitando nessa faixa dos 5 mil pontos. Aí bate aqui 5.100, 4.900, e a gente deve ficar numa lateralização dessa durante algumas semanas ou até meses, né? Tiago, então só para a gente encerrar aqui, né, essa nossa análise nessa sexta-feira, eu queria pedir para você, antes da gente se despedir, para você fazer deixar aqui as suas considerações finais, né, mostrar também um pouquinho como é que vai ser semana que vem, se tem como prever aí como é que vai ser o movimento da Bolsa. Eu não me lembro exatamente quem disse essa frase, né, mas as previsões são muito difíceis, principalmente em relação ao futuro, né? Mas, enfim, a minha leitura pelo gráfico atual, pelos dados que eu tenho na mesa agora, que estão postos pela negociação de hoje, é um movimento de lateralização. Como falei lá no início, eu acredito muito nessa faixa, o Ibov oscilando entre esses 129 mil e os 131 mil pontos para a semana que vem. Lá para quinta ou sexta-feira, a gente já deve ter um cenário mais claro
se a gente vai ter o rompimento para cima dos 131, buscando 135, 140, ou se a gente vai ter a perda dos 129, daí buscando os 125 mil pontos. Mas para a semana, eu acredito que a gente deve ficar aí bem lateral, bate no fundo, bate no teto, bem operando dentro dessa faixa aqui, desse retângulo. Acho que eu tenho marcado aqui, peraí, deixa eu mostrar aqui. A gente teve um movimento muito parecido com esse em abril, tá? Aí, em abril a gente teve esse movimento. Não adianta, tem muito rabisco na tela. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível. Em abril a gente teve um movimento muito parecido com esse. A gente foi justamente esse retângulo aqui. Eu peguei, literalmente, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu marquei esse retângulo e colei ele aqui em cima. Eu estou vendo um movimento de agora muito similar ao de abril. Quer dizer que vai ser a mesma coisa? Não necessariamente. Mas já é uma dica do que a gente deve ver pela frente. Se aqui a gente teve 2 semanas de lateralização antes de um movimento mais forte, que foi essa queda no início de maio, a gente só está na primeira semana ainda. Então, eu acredito que a gente vai ter mais uma semana dentro desse caixote vermelho aqui, desse retângulo vermelho, até ter um rompimento que pode ser para cima, pode ser para baixo. E eu acho que vai ser para cima. Mas, de novo, é só um palpite para daqui a 2 semanas. Semana que vem deve ser de lado, pelos sinais que eu tenho agora na mão. Tá certo, então, Thiago, obrigada pela sua participação hoje, obrigada pela sua disponibilidade também. Eu espero que você também possa participar mais vezes com a gente, não só do Now, mas também em todos os nossos programas aqui do BMC News. Mais uma vez eu agradeço o convite, sempre à disposição ali para ajudar e falar. E depois, quem quiser continuar seguindo, estou todo dia na Arena do Trader, que é o canal de trader da XP. No YouTube a gente cobre o pregão inteiro. Então, só procurar no YouTube Arena Trader XP, você vai me encontrar lá. Tá certo, então, Thiago. Obrigada. Agradeço, um abraço. E antes da gente encerrar o nosso BMC Now, vamos para mais um giro, agora com o Rafael Lara, que tem informações sobre a B3, que divulgou hoje uma lista de inadimplentes. Fala pra gente, Rafa. Exatamente, Hanna. A B3 acabou de divulgar a sua 4ª lista de inadimplentes só neste mês. Geralmente essa lista, né, que sai, acho que já é a 40ª esse ano, de número 40, ela tem 2, 3 páginas. Essa chamou a atenção porque tem 37 páginas com cerca de mais de 1.500 nomes, a maior divulgada, né, até agora no ano pela B3. Além disso, os especialistas eles apontam que a maior parte dos nomes de pessoas físicas que geralmente fazem opções alavancadas, acabam se endividando e não pagam, Hanna. Tá certo, Rafa. E a gente vai também com a Paula, que tem também, segue aqui dando o seu giro de notícias. Paula. Obrigada, Hanna. Olha só, estou trazendo aqui uma informação, né, que a agência Moody's elevou as perspectivas de preço para o minério de ferro e outros metais também, né? Essa divulgação foi feita agora há pouco, essa informação saiu agora há pouco, né? A Moody's, ela acabou elevando as perspectivas de médio prazo para os preços do minério de ferro e também outros metais. Isso agora nessa sexta-feira, para a gente finalizando aí essa semana, trazendo essa informação, né? Além do cobre e níquel, né? Com uma mudança refletindo uma firme recuperação econômica pelo mundo e também uma recomposição de estoques. Vou pegando aqui mais informações sobre essa notícia, que a gente também está acompanhando, né, ao longo do dia, várias informações, e essa aqui chamando a atenção para a gente finalizar essa informação. Segundo a Moody's, ela vê os preços de médio prazo de minério de ferro com 62% de teor para entrega à China entre 80 e 125 dólares por tonelada, contra 70 a 100 dólares antes. Em meio à maior demanda pelo material usado na fabricação do aço. Para os próximos 12 meses, a agência assume aí um preço de 160 dólares por tonelada. Lembrando que as cotações do minério de ferro têm sido impulsionadas pela recuperação econômica da China, né, após a pandemia de coronavírus e algumas preocupações com a oferta em meio à menor capacidade produtiva da mineradora brasileira Vale, na sequência do rompimento de barragem da companhia de Brumadinho em 2019, que levou a revisão aí as revisões de segurança em outras unidades da empresa. E eu tenho aqui uma última informação aqui
A gente acaba de trazer aqui que a Azul, né, ela divulgou que o tráfego de passageiros domésticos recuperou 81,4% dos níveis de 2019, uma capacidade doméstica aí recuperando 86,9% de um resultado de uma taxa de recuperação, ante uma taxa de recuperação de 78,1%. E eu fico aqui então, desejo para você também um ótimo final de semana, obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê então na segunda-feira, eu volto com você, Hannah. Obrigada, Paula. Eu que agradeço, né? Sempre aqui com os melhores e levando o melhor da informação para vocês que estão nos acompanhando. Eu fico por aqui. Então, o BMC Now está encerrando nessa semana, mas lembrando que segunda-feira a gente está de volta. Fique agora com a reapresentação do programa BMC Talks com ele, Marcos Saravalli. Eu desejo um ótimo final de semana para você e até a segunda-feira.